Fala, meus queridos! Como é que vocês estão nesse dia cripto? Tudo certo com vocês? Então, rapaziada, uma ótima noite a todos. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gui Cripto. E hoje a gente vai fazer uma análise aí, né, do nosso fechamento de dia, do nosso término da nossa quarta-feira, esse dia maravilhoso, falando sobre Bitcoin, falando sobre os mercados mundo afora aí também, como a Nasdaq, nosso índice SP500. Vamos falar um pouco também sobre o dólar index, sobre o dólar real, né, sobre essas confluências aí que a gente utiliza para poder se basear e ter as melhores especulações e previsibilidades aqui nos criptoativos, que é um mercado bem mais volátil que outros mercados, mas totalmente influenciado pelo mercado tradicional neste período que estamos vivendo, beleza? Então, sem mais delongas, rapaziada, bora lá começar nossa análise do dia sobre o BTC, tá? Oportunidades de movimento, tanto para se posicionar, né, como pontos que a gente tem que cuidar. Então, rapaziada, quem assistiu o vídeo de ontem, né, inclusive vou deixar o link do vídeo de ontem que eu trouxe sobre o Bitcoin, sobre o dólar, né, sobre o SP500, sabe que eu falei sobre essa zona aqui dos 20 mil dólares e 200 como um ponto de resistência muito importante para que a gente possa vencer, a fim de ter uma alta mais estendida no preço do Bitcoin, ok? Então, neste exato momento, né, a gente está agora com o preço por baixo da média 80 e querendo romper a média de 40 períodos, que é essa média que cruza bem aqui na região dos 20 mil dólares, nos 20 mil dólares e 200. Tivemos de fato um fechamento semanal no dia de um fechamento diário, perdoa rapaziada, um fechamento diário muito legal no dia de ontem, tá? Um fechamento aí com corpo e volume, né? Um pouco menos que 50% do corpo, mas um rompimento acima da média realmente bem forte. Ainda não é um movimento confirmado, porque a gente não teve o quê? Uma troca de polaridade acima dessa zona dos 20,200, ou seja, a gente precisa que o preço construa um suporte acima dessa região que foi resistência diversas vezes para o preço e consolide suporte acima da média 40 para de fato ter aí maior liberdade de vir desafiar a média 80 aqui nos 21,200, ok? Nessa região aqui de caixote, região superior do caixote que eu marquei, região também onde cruza a média de 80. Tá? Então é muito importante a gente lidar com calma no mercado. Olhando o nosso RSI, tá? Olhando o nosso índice de força relativa comum, que vocês já conhecem, e o RSI estocástico, a gente consegue ter algumas noções. Uma das primeiras noções, só vou deletar aqui essas marcações para a gente poder fazer do zero depois. Uma das coisas assim que me deixa, de certa maneira, preocupado em relação ao viés comprador, né? A gente já sabe que estamos no mercado de baixa e estamos se aproximando de uma LTB muito forte, um ponto de venda muito forte, né? Feito pela média 80 e feita por essa linha de tendência de baixa, né? Que coincide com uma região de Fibonacci da pernada primária anterior. Então coincide aqui com a zona de 0.5, zona 0,61. Entre 0.5 e 0,61 temos bastante volume de venda. Com isso temos o que? Temos o nosso RSI, índice de força relativa, querendo fazer topos menores uns do que os outros, ou seja, topos descendentes, né? Já feito um topo neste aqui nos 23, deixa eu só botar aqui, rapaziada, nos 24 mil dólares e 500, fez esse topo aqui, tá? Que é essa região de topo, que depois inclusive a gente rompeu essa acumulação essa acumulação altista aqui, né? Ascendente, entregando o preço lá embaixo nos 19 mil dólares, mas notem que aqui a gente já tem, né, um topo mais baixo e agora a gente possivelmente pode formar um topo mais baixo. O RSI por enquanto está encurvado para baixo, só porque o nosso candle diário está tentando voltar abaixo da média, tá? Mas isso aqui é uma divergência por enquanto para a gente ficar de olho. Por quê? Porque a gente tem o RSI querendo fazer um topo menor que o outro e a gente tem o nosso estocástico já na região de sobrecompra. Então o estocástico até ele pode vagar um pouco mais aqui em cima, mas ele tende logo a encurvar para curvar abaixo do sinal e a gente vê um movimento de baixa no preço do BTC. Atrelado a esse fato de que a gente não tem um viés tão positivo para compra no preço do BTC no diário, a gente está chegando perto de um ponto de resistência que é essa LTB. Então vocês conseguem entender que o contexto é de tomar cuidado? O momento legal de se posicionar para um long não seria agora, né, que a gente está realmente cruzando a média. Seria interessante abaixo aqui da média, quando o BTC formou de fato, né, um fundo ascendente. Falei sobre isso com vocês ontem, que o movimento, né, de variação de alta, ele aconteceu, então a gente tem que ficar ligado nisso também. Ontem o BTC, né, se movimentou no candle diário praticamente 4%, 3% de variação positiva. Então é normal que no dia de hoje ele dê uma inspirada. Além de no dia anterior ele já ter se movimentado com 3,5% de variação também. Então praticamente em 2 dias, 7% de variação positiva buscando a média de 40, numa região de resistência. Então tem que tomar cuidado para pegar o melhor posicionamento, né? Então essas questões aqui são importantes de cuidar. Atrelado ao fato de que o BTC está chegando perto de uma resistência, já falei para vocês sobre isso no dia de ontem. A gente tem, né, o nosso índice SP500 também aí se encaminhando para enfrentar resistências mais acima. Não quer dizer que o índice
que o índice vai começar a cair agora e o BTC vai começar a cair. Por quê? Só vou apagar aqui, rapaziada, essas imagens para a gente poder fazer mais clean essa marcação. Tanto o BTC quanto a Nasdaq, o SP500, tem espaço para buscar zonas de resistência mais acima, né? O SP500, nosso índice, ele tem aqui na região, mais ou menos dos 3.900 pontos, uma região de reteste. Tanto desse fundo aqui, ó, desse fundo prévio que a gente formou, tá? Quanto dessa região onde cruza a média de 40 períodos, quanto essa região que é uma região de Fibonacci, eu vou puxar uma Fibonacci nessa pernada primária, como também uma zona de resistência feita por essa linha de tendência de baixa, já que a gente está tendo ondas de baixa, né? Topos e fundos descendentes. Então é natural que a gente veja o nosso índice buscar essa região e isso corroborar para que o BTC vá até os 21.200, mas não significa que o nosso índice vai passar daqui, né? Neste cenário de movimento descendente, é bem mais provável que a gente faça um topo e caia novamente para retestar esse fundo do que a gente rompa para cima direto. Pelo menos é o que eu acredito, levando em consideração a questão das ondas do mercado. Beleza? Até mesmo se a gente botar um RSI, a gente pode botar um RSI, a gente pode ver que o estocástico ele já está na sobrecompra, ele ainda pode subir e vagar mais aqui em cima, né? Enquanto o preço tenta consolidar a resistência aqui, mas a ideia é de que a gente tem um mercado que pode logo, né? Pode subir um pouco, mas logo tende a cair, desde que, né, se a gente romper acima dos 3.900, o cenário pode ser diferente. Se a gente romper acima dos 3.900, o cenário pode ser diferente para o mercado tradicional e para o BTC. Óbvio que isso vai depender também de como que o dólar vai se comportar, tanto o dólar index, né, em questão de força do dólar, e o nosso dólar real, que depois eu vou trocar ideia com você sobre isso. Beleza? Então, rapaziada, comecem a ligar esse contexto. A gente tem o SP500 e uma região de fundo com espaço para buscar resistência. A gente tem o Bitcoin que consolidou o fundo também com espaço para buscar uma resistência. Então a gente pode ter um movimento de compra, de fato, nos próximos dias, mas logo a gente tem que estar olhando para frente como um ponto de venda aqui para tomar cuidado, não estar muito exposto, ou se for se expor, pegar uma confirmação com um short, se for se expor por long, realmente a partir daqui, né, a partir desse ponto, realmente esperar uma confirmação com um rompimento, beleza? Então, interliguem os pontos. Agora a gente vai dar uma olhada, rapaziada, no nosso dólar index, ok? Que corresponde à força do dólar no mundo. Então, o nosso dólar index, casualmente, nesse exato momento, tá? Vou apagar só algumas marcações aqui pra gente poder ver melhor. Casualmente, o nosso dólar index agora está numa região de pivô, o que pode trazer força para o dólar e trazer volatilidade negativas para os mercados. No ponto que ele está, não significa que ele vai, né, que ele não pode cair mais. Não, ele pode ter mais uma queda. Mas entendo que a força do dólar está muito forte realmente, porque a gente vem mantendo a região 50 da RSI como fundo há muito tempo, nessa construção de topos e fundos ascendentes. E novamente agora a gente tem o dólar index numa zona de pivô, numa zona de topo anterior, com o RSI querendo segurar a região 50 e o estocástico querendo cruzar acima do sinal. Então se a gente tiver uma força do dólar aqui para a tendência de alta, a gente vai ver o dólar BRL também subindo, provavelmente vamos ver os mercados dando uma respirada de baixa, o SP500 e o BTC. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Seria positivo se, atrelado ao que o BTC, ao movimento que o BTC está hoje, atrelado ao movimento que o SP500 e a Nasdaq estão hoje, com espaço para buscar uma região de venda, seria interessante para que colaborasse esse tipo de movimento, que a força do dólar, que o índice, né, do dólar tivesse um pouco mais de queda, para fazer também com que o dólar tivesse sua desvalorização e os mercados pudessem inspirar. O índice SP500, né, a Nasdaq e o BTC. Beleza? Então, rapaziada, falando sobre o dólar, essa tendência aqui ela vem sendo mantida pelo nosso índice do dólar. Tá? Vocês podem ver que tem uma construção de alta. A gente tem aqui, por exemplo, ó, dessa região aqui, ó, dessa região, até um pouco antes, mas eu vou considerar aqui de 30 de maio. A gente tem o movimento de pernada primária, a gente tem uma correção, né, que acredito que seja próxima de 50% da retração de Fibonacci, tá? E depois novamente a gente tem essa projeção sendo entregue e agora novamente a gente tem o preço corrigindo buscando a zona de 0,5. Vocês podem ver que, se for levar em conta os detalhes, a gente tem espaço ainda para sentar um pouco mais aqui em relação à zona de retração, sentar um pouco mais em relação às médias, em relação também à zona de tendência, né? A nossa zona de tendência mais forte, ela está cruzando aqui com esses fundos, ok? Então, rapaziada, a gente tem que tomar cuidado. Acredito eu que esse fundo aqui, ele é um fundo, que esse topo, na verdade, não é um topo que merece ser formado com um fundo de pivô, porém este topo anterior é muito mais forte e merece muito mais ser retestado. Apesar de já ter sido feito o pivô aqui, eu acredito que a gente possa vir retestar essa zona, mas se o dólar index não perder esse fundo aqui, né, a força do dólar pode ficar muito mais forte perante
as criptos e perante também a Nasdaq, a SP500, a gente vai ver a força do dólar subindo muito forte, o dólar subindo, e daí os mercados vão sofrer. Então, rapaziada, correlacionem com o momento que o BTC está vivendo hoje, que o índice está vivendo, que tem espaço para subir, a gente tem que ver o índice do dólar dar uma quedinha a mais para a gente ter essa correlação aí realmente de uma maneira que feche. Por quê? Normalmente a correlação é essa: SP500 e Bitcoin subindo, SP500 subindo, dólar caindo, índice do dólar caindo, Bitcoin também pode subir junto com o SP500, atrelado ao que o SP500 e os mercados estão positivos, porque o índice do dólar está caindo, o dólar está caindo. Beleza? Então é importante, muito importante a gente entender isso, principalmente para quem lida com o mercado no dia a dia, trades curtos, enfim, tem que estar por dentro. Beleza? Então, dólar index, né, rapaziada? Vocês já entenderam a correlação. Voltando aqui um pouco para as bolsas, a gente tem o nosso dólar real, tá? Que no momento está tentando consolidar suporte, assim como o índice do dólar, tá? Mas, rapaziada, o que acontece? O dólar, ele tem por enquanto essa tendência de alta aqui que está mantendo ele, né? Que está mantendo ele num viés de alta. Por quê? Por causa dessas ondas, pernada primária, correção. Só que o dólar, ele formou um topo mais baixo que o anterior. Então aqui a gente tem uma divergência muito importante do que? De que este ponto aqui foi respeitado como resistência várias vezes, tá? Aqui nos 5 dólares e 12 centavos, quando a gente formou esse topo duplo, rompemos acima e supostamente fizemos um pivô nessa zona. Essa zona é uma zona de suporte muito importante de ser mantida para a gente não ver o dólar numa tendência de baixa. Apesar de que, se vermos o dólar numa tendência de baixa, junto com a força do dólar, isso vai ser muito positivo para o mercado de cripto e principalmente, obviamente, né, para o índice SP500 para a Nasdaq, ok? Então, essa zona aqui dos 5 dólares e 15 centavos sendo perdida daria um respiro para os mercados. Agora, se junto da força do dólar, do índice do dólar, a gente vê o dólar real criando fundo aqui nessa zona de tendência e subindo, provavelmente o índice vai sofrer com isso e BTC também. Então, rapaziada, a gente realmente está num ponto de decisão muito importante da tendência do mercado, né? Do mercado sair dessa acumulação nos próximos dias. Porque o BTC ele já está, né, há alguns dias já nessa indecisão acumulativa no gráfico diário. Então, se a gente pegar aqui o nosso gráfico diário, a gente vai ver aqui, ó, vamos ver, ó, desde quando a gente criou de fato um segundo fundo neste período aqui, do dia 7 de setembro ao mais ou menos aqui o dia 20 de setembro. A partir daqui do dia 20 de setembro até agora, né, são praticamente, a gente pode pegar uma variação aqui que fica mais tranquilo, ó, são 17 dias, 16 dias, então a gente está 2 semanas nessa acumulação, agora se aproximando de uma zona de resistência, agora se aproximando perto de um ponto de venda, enquanto o dólar está numa zona, tanto o dólar real quanto o índice do dólar estão em pontos importantes de concentração de ordem de compra. Se não manterem essa zona e caírem, vão favorecer para que o índice suba e para que o Bitcoin possa subir. Agora, atrelado ao que o índice e ao BTC, que estão chegando próximo às zonas de venda, se o índice do dólar e o dólar real manterem fundo e subirem, bem provável que a gente vai ver a formação de resistência no BTC próximo aqui aos 21.300, até mesmo porque a gente vai estar dentro de um viés vendedor muito forte, né, com essa Fibonacci aqui, com muita resistência próxima aqui a 61 e 78 com a média de 80, e daí tá tudo correlacionado de uma maneira realmente correta para a gente ter mais queda. Então, rapaziada, vocês já entenderam a correlação entre o índice, o dólar, a força do dólar no nosso índice do dólar e o dólar real atrelado a SP500 e o Bitcoin. É muito importante a gente ligar esses contextos, tá? E entender eles de maneira calma para que a gente possa ter a melhor decisão possível. Beleza? Então, meus queridos, basicamente recapitulando, tá, sobre o BTC, eu tinha falado para vocês no dia de ontem em questão de posicionamento, a gente vai dar uma olhada agora nos gráficos mais curtos, o que seria um posicionamento sensato, tá? Então eu falei para vocês, rapaziada, que o BTC ele vem mantendo, né, há alguns dias, desde o dia 20 de setembro, essa zona de tendência aqui, ó, ele tá fazendo fundos mais agressivos, mas ele também tem, né, a sua resistência muito forte aqui nos 20.300, região que eu já tinha falado para vocês ontem, né, e a gente tem concentração de ordens de compra de fato próximo aqui aos 19.200. Então, se a gente olhar no 4 horas, a gente já vê o quê? A gente já vê o Bitcoin, né, numa zona onde não tem muita liquidez, numa zona que é um ponto de venda de fato. Então, o que a gente deve esperar? Utilizem o RSI como um meio, né, como um indicador que te mostra os melhores pontos de liquidez. Os melhores pontos de se posicionar na compra e na venda vão ser mostrados pelos dois RSIs, né, pelo RSI padrão aqui e o estocástico. Por quê? Neste ponto aqui, onde o BTC fez fundo, no dia 2 de outubro, às 21 horas, foi um ponto perfeito de entrada. Por quê? Porque a gente tinha um RSI padrão segurando na região 50 como fundo, segurando um fundo mais alto que os anteriores, ou seja, a movimentação ascendente sendo mantida, e a gente tinha também o RSI estocástico cruzando acima do sinal
na região de sobrevenda. Então aqui era um ponto perfeito de entrada, um ponto de realmente tinha concentração de ordens, né? Então aqui era um ponto perfeito de entrada. Aqui não é um ponto perfeito de entrada para compra, principalmente para quem lida com trades de curto prazo, como eu gosto de lidar. Então interessante mesmo seria aguardar o BTC vir aqui até a zona de pivô, próximo aos 19 mil dólares 300, a gente pode puxar uma Fibonacci e aguardar esse movimento, seria super interessante. Okay? Então se a gente puxar uma Fibonacci, essa zona aqui vai ser uma zona de 0,61, seria nos 19.500, certo? 19.300 aí nessa região. Então para um posicionamento de long seguro seria aqui entre os 19.400 e os 19.600, no mínimo. Agora, querer entrar no long antes disso, só se você vai estar lidando com um swing trade, com um gráfico diário sem alavancagens, com um stop mais tranquilo, daí é outro papo. Mas agora, para quem lida com curto prazo, não vale a pena o posicionamento. Não estamos no momento de liquidez, um ponto realmente de liquidez do mercado de criptoativos para o curto prazo, tá? Gráfico de 1 hora. Até achei que o BTC hoje, olhando o gráfico de 1 hora, ia segurar aqui já de cara na região de 0,5, mas acredito que ele vai fazer uma construção um pouco maior de correção se for para realmente buscar um ponto de liquidez mais embaixo, né? Porque essa zona aqui, ela foi muito sacaneada, muito manipulada várias vezes, é uma zona onde tem muitas manipulações vendedoras. Então, rapaziada, a gente de fato tem que romper acima dessa zona para ter uma confirmação. Posicionamento de long é ali embaixo onde tem liquidez, não é agora. Bitcoin, falando um pouco sobre o fechamento aí diário, né? O que eu espero do fechamento diário? Rapaziada, não gostaria de ver o nosso fechamento diário dessa maneira, né? Faltando 1 hora e 55 minutos, o Bitcoin formando um padrão de um candle, né, vendedor, que pode trazer um padrão barriga de grávida, que basicamente é um padrão 1, 2, 3 também em relação à média. É um padrão que se a gente segurar o diário dessa maneira, é bem provável que a gente possa ver o diário abrindo para baixo, fazendo um padrão de reversão para queda na média de 40 períodos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Atrelado ao fato de que 1 hora já fez um topo mais baixo que o anterior, ao invés de romper, né, depois do pivô, o que eu estava guardando era isso aqui, o que eu estava olhando, ó, no gráfico de 1 hora. O BTC, ele tinha segurado nessa região aqui próxima a 0,5 e tinha feito uma acumulação, tá? Então eu vou até tirar essa Fibonacci aqui para não ficar tão confuso de vocês verem e vou falar sobre o RSI. Então o BTC, quando ele fez esse fundo aqui, ó, na minha acumulação e o estocástico cruzou acima, eu pensei, pô, aqui é um momento legal de se posicionar pro long. Porém, ele foi lá, não rompeu com muito corpo acima do que seria a zona de tendência e fez um falso rompimento voltando para dentro do padrão. Então tem perigo agora dele perder esse fundo anterior porque ele segurou topo em relação ao topo anterior. Ele deveria romper e continuar com a sua tendência primária de alta no curto prazo, né? Agora a gente já tem um RSI estocástico que já foi até a região de sobrecompra, já cruzou abaixo e agora pode deslanchar um pouco mais até embaixo, assim como o RSI também. E rapaziada, ó, notem que legal, algo que eu sempre analiso também para saber se é um momento bom de entrar para o long ou não é um momento bom de entrar para o long. O que acontece? Aqui no... Até vou tirar o RSI estocástico para ficar um pouco mais tranquilo. Aqui no RSI normal, vocês podem ver que o preço ele se movimenta em ciclos, né? Principalmente quando a gente está dentro de acumulação. Então, quando a gente tem um preço muito próximo aqui à região 30, é um ponto perfeito de entrada. E daí o preço vai lá, começa a flutuar, faz topo e fundo ascendente, daí encontra uma resistência na região 70 ali e cai, e novamente visita a região 30. Então, quando o preço sai da região 30, visita a região 70, vaga ali e volta para a região 30, significa que ele fechou um ciclo de movimento de alta e um ciclo de movimento de baixa. Então, você pode até separar por ciclos aqui para você saber o que? Pô, novamente a gente visitou a região 30, então a gente tende a começar um novo ciclo de alta. E daí você pode pegar, né, esperando já essa correção, pega a Fibonacci e aguarda a consolidação de suporte nessa região. Novamente, a gente tem o que? Um preço que já saiu da região 30, fez movimentação ascendente, chegou num ponto de resistência que já é visível pelo próprio preço do BTC e agora a gente está fazendo movimentação descendente sem ter visitado a região 30 já desde o dia 2 de outubro, há 3 dias. Ou seja, o mercado ele tende a descontar, ele tende a entregar até aqui embaixo, né? A probabilidade disso acontecer é grande, ainda mais se a gente vê o dólar e a força do dólar formando um fundo de pivô. Mas por não ter visitado a região 30 mais, por a gente estar em região de topo, se atentem, fazendo um topo menor que o outro, divergência. Ok? A gente pode ver o preço do BTC ser arrastado aqui até os 19.500 e daí vai dar um ponto de liquidez para um novo ciclo de alta no curto prazo. Beleza? Daí você cuida do ponto de entrada, puxa uma Fibonacci do ponto que o Bitcoin formou fundo e aguarda um fundo nas zonas de retração. Beleza, meus queridos? Então é isso, tá? Queria passar essa visão pra vocês. É o que eu tô cuidando no momento pra isso que o BTC tá me mostrando, né? Não acho que tem confirmações legais pra uma entrada agora, ok? Ainda mais pro curto prazo, da maneira que eu gosto de lidar nesse período de mercado.
Beleza, rapaziada? Então deixei vocês 100% atualizados. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse vídeo, em relação ao conteúdo, deixa aí nos comentários que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Vou trazer quadros também de análise de moedas, onde vocês vão poder me pedir análise, a gente vai fazer em conjunto, vamos trocar uma ideia, vai ser bem bacana. Então tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí embaixo que nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui. Até a próxima e tamo junto.